Todo mundo fala que quer sucesso, quer crescer, ganhar mais dinheiro, conquistar respeito, viver uma vida melhor. Quer ter mais liberdade para escolher como viver, mais tranquilidade para cuidar da família, mais segurança para o futuro. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz de verdade. Você está disposto a pagar o preço disso? Porque a verdade é simples e um pouco desconfortável também. O sucesso tem um preço. Sempre teve. Em qualquer época, em qualquer lugar do mundo. E ele não é pago com palavras bonitas, nem com frases motivacionais, nem com planos que ficam apenas na cabeça. Ele é pago com escolhas. Escolhas reais, diárias, muitas vezes silenciosas. Escolhas que quase ninguém vê. São aquelas decisões que acontecem quando não tem plateia, quando não tem aplauso, quando ninguém está observando o que você está fazendo. Acordar cedo quando seria mais fácil continuar dormindo. Continuar tentando quando ninguém está aplaudindo. Estudar mais um pouco quando a mente já está cansada. Fazer o que precisa ser feito mesmo quando a vontade simplesmente desaparece. E é exatamente aqui que muita gente se perde. Porque desejar uma vida melhor é fácil. Imaginar o futuro que você quer é até agradável. Todo mundo gosta de pensar em uma vida com mais tranquilidade, mais reconhecimento, mais liberdade. É confortável imaginar o resultado final. Mas quando o preço começa a aparecer, quando o esforço entra na conta, quando o tempo precisa ser investido, quando a disciplina se torna necessária, quando os sacrifícios começam a fazer parte do caminho, muita gente começa a recuar. A pergunta então muda. Não é mais, você quer ter sucesso? A pergunta real é outra. Até onde você está disposto a ir para construir a vida que diz querer? Porque poucas pessoas percebem uma coisa muito importante. O preço do sucesso começa muito antes de qualquer resultado aparecer. Muito antes do reconhecimento. Muito antes da conquista. Muito antes de alguém olhar para você e dizer que deu certo. E é exatamente aí que a maioria desiste. Quando as pessoas pensam em sucesso, normalmente imaginam o resultado final. A conquista. O reconhecimento. A liberdade. Aquela sensação de que finalmente deu certo. Imaginam o momento em que as coisas começam a funcionar. Quando os resultados aparecem. Quando os problemas parecem menores e as oportunidades começam a surgir. Mas quase ninguém fala sobre o caminho até lá. Esse caminho quase sempre é silencioso. É feito de dias comuns, de rotinas simples, de pequenas decisões repetidas todos os dias. São momentos em que ninguém está olhando. Não tem aplauso, não tem recompensa imediata. E muitas vezes nem parece que algo está acontecendo. Às vezes parece até o contrário. Parece que o esforço não está levando a lugar nenhum. Pense em alguém que decide mudar de vida. Pode ser alguém que resolve voltar a estudar depois de anos parado. Alguém que percebe que precisa aprender algo novo para crescer profissionalmente. Ou alguém que decide começar um novo projeto, abrir um pequeno negócio, desenvolver uma habilidade diferente. Também pode ser alguém que simplesmente decide cuidar melhor da própria vida. Melhorar hábitos, organizar o tempo, pensar no futuro com mais responsabilidade. No começo, tudo parece empolgante. A pessoa se sente motivada, cheia de ideias, cheia de planos. Parece que finalmente algo diferente está começando. Existe uma energia inicial muito forte, aquela sensação de que agora vai dar certo. Mas depois de algumas semanas, algo muda. O cansaço começa a aparecer, a rotina começa a pesar. Os resultados ainda não vieram, e de repente aquela energia inicial começa a desaparecer. Aquilo que parecia tão claro no começo começa a ficar um pouco mais difícil. A disciplina começa a ser testada. A motivação já não aparece com tanta facilidade. E é exatamente nesse momento que o verdadeiro preço começa a aparecer. Porque continuar quando você está animado é fácil. O difícil é continuar quando ninguém percebe seu esforço. Quando os resultados demoram. Quando parece que você está andando, mas o mundo nem percebe. É nesse ponto que muitas pessoas param. Não porque não sejam capazes. Não porque não tenham talento. Não porque o objetivo seja impossível. Mas porque não estavam preparadas para pagar o preço invisível que existe entre o começo e o resultado. Existe um erro muito comum que prende muita gente no mesmo lugar por anos. A busca por atalhos. Hoje em dia parece que tudo precisa ser rápido. Resultados rápidos. Crescimento rápido. Sucesso rápido. As redes sociais mostram histórias que parecem instantâneas.
Alguém aparece do nada, e de repente parece que já conquistou tudo. Uma empresa cresce rapidamente. Um projeto explode de sucesso. Uma pessoa parece ter mudado de vida da noite para o dia. Mas quase nunca vemos o que aconteceu antes. Não vemos os anos de tentativa. Não vemos os erros. Não vemos as frustrações. Não vemos os dias difíceis. Não vemos as noites em que a pessoa pensou em desistir. Não vemos o trabalho repetido que construiu aquilo. Então, muita gente começa algo novo esperando que as coisas aconteçam rápido. E quando isso não acontece, vem a frustração. A pessoa começa a pensar: talvez eu não seja bom o suficiente. Talvez eu tenha escolhido o caminho errado. Talvez isso não seja para mim. E então ela desiste, ou troca de caminho, ou volta para a zona confortável de sempre, onde tudo parece mais previsível. O problema é que essa história se repete várias vezes. A pessoa começa algo, para no meio, começa outra coisa, para de novo. E assim os anos passam. O tempo continua andando, mas a vida parece parada no mesmo lugar. O sucesso raramente aparece para quem está sempre procurando o caminho mais fácil. Ele aparece para quem decide continuar mesmo quando o caminho fica mais longo do que o esperado. Se você observar pessoas que realmente construíram algo na vida, vai perceber um padrão curioso. Elas não são perfeitas. Muitas vezes não são as mais inteligentes da sala. Nem sempre começaram com vantagem. Nem sempre tinham os melhores recursos. Mas existe algo que elas fazem diferente. Elas continuam. Enquanto muita gente para no primeiro obstáculo, elas atravessam. Enquanto muitos desistem quando o entusiasmo acaba, elas seguem mesmo sem motivação. Enquanto alguns esperam o momento ideal, elas trabalham com o momento que têm. Isso acontece porque, em algum momento da vida, elas aceitaram uma verdade simples. O sucesso exige constância. Não é um momento isolado que muda uma vida. São centenas de pequenos momentos. É escolher estudar em vez de apenas reclamar. É escolher agir em vez de esperar a motivação aparecer. É escolher continuar mesmo quando o progresso parece pequeno. Essas escolhas raramente parecem heróicas no dia a dia. Na verdade, muitas vezes parecem até simples demais. Tão simples que muita gente ignora. Mas quando você soma essas decisões ao longo de meses, e depois ao longo de anos, algo começa a acontecer. A pessoa muda. A mentalidade muda. Os hábitos mudam. E pouco a pouco os resultados começam a aparecer. E de fora parece que foi sorte. Parece que tudo aconteceu de repente. Mas quem viveu o processo sabe a verdade. Aquilo foi o preço sendo pago todos os dias. Em algum momento da vida, todos nós chegamos diante de uma decisão silenciosa. Ela não aparece como um grande momento dramático. Não tem música de fundo. Não tem uma plateia esperando sua resposta. Não tem um anúncio dizendo que aquele é o momento mais importante da sua vida. Ela aparece nas pequenas escolhas diárias. Quando você decide como usar seu tempo. Quando escolhe aprender algo novo. Ou simplesmente repetir velhos hábitos. Quando decide continuar. Ou abandonar algo que começou. Cada uma dessas decisões parece pequena. Mas juntas, elas estão moldando o tipo de vida que você terá. Muita gente diz que quer sucesso, crescimento, liberdade. Mas continua fazendo exatamente as mesmas escolhas de sempre. E é por isso que nada muda. O preço do sucesso não é pago em um único dia. Ele é pago em pequenas parcelas diárias. Um pouco de disciplina hoje, um pouco de esforço amanhã, um pouco de coragem quando surge uma dificuldade. Com o tempo, essas parcelas constroem algo maior. E então a pergunta volta, mais clara do que nunca. Que tipo de vida você realmente quer construir? Porque a vida que você terá daqui a alguns anos está sendo definida pelas decisões que você toma hoje. Agora eu quero saber de você. Você acredita que o sucesso realmente tem um preço? Você já passou por momentos em que precisou escolher entre desistir ou continuar tentando? Conta aqui nos comentários. Pode compartilhar sua experiência, sua opinião, suas ideias, até mesmo de forma anônima se preferir. Às vezes uma história sua pode ajudar outra pessoa que está passando pelo mesmo momento. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, não esquece de deixar o like no vídeo, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo reflexões como essa. Também se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente sempre conversa sobre curiosidades, mentalidade, crescimento pessoal e também crescimento financeiro.
Conteúdos para quem quer evoluir, pensar diferente e construir uma vida melhor com o tempo. Então fica por aqui por hoje. Mas a conversa continua nos próximos vídeos. Nos vemos no próximo conteúdo.